Estamos aqui com o Oscar Dávila, médico veterinário. Hoje, o mundo dos pets, minha gente, é um negócio incrível. Né? Houve uma evolução incrível, né? Porque o pet, como se diz já, né? O cachorro é o melhor amigo do homem, né? Ou a cadelinha, enfim. Mas é um universo lindo, maravilhoso. O cão realmente, o pet realmente, ele tem uma afinidade com a figura humana espetacular. Agora tem que saber conduzir, tem que saber como fazer isso tudo para que se tenha, né, um ambiente, uma condução desse pet devidamente legal, né, no seu tratamento a respeito da sua saúde, a sua alimentação, né, os seus passeios, a sua conduta no ambiente familiar, quando está fora, né, do ambiente familiar também, como deve conduzir, se o cão é de uma raça mais feroz, focinheira, aquela coisa toda, tem muita gente que não quer fazer isso, que não morde até que morde. E o pet, o Lulu, o pequeno também, como é que tem que ter a sua condução, o seu tratamento. Satisfação tê-lo aqui, Oscar Dávila. E a gente passar para o nosso telespectador como é que se deve realmente fazer isso. Um telespectador pergunta assim, na praia, ele tem muita preocupação porque vai para o batente. Ele sai da casa aqui de um apartamento em Porto Alegre, por exemplo, e chega na praia. Aí tem o batente, a areia, às vezes tem restos de comida do pessoal que está fazendo ali na sua barraca, né, enfim, quiosques, né? E o cão pega, às vezes, um alimento já até fora de qualidade, nem deve se comer nem com qualidade, e às vezes deteriorado. Aí como é que deve ser esse cuidado com o pet na beira da praia? É verdade. Em primeiro lugar, sempre um cuidado muito interessante de se avaliar é que nem todas as raças, nem todos os portes de cães podem frequentar a beira da praia, né? Alguns cães são muito sensíveis, têm pele sensível, são muito sensíveis à temperatura, à água salgada, outros fatores, né? Então isso pode causar uma série de transtornos para uma família que muitas vezes não está na sua própria cidade, né? Precisa procurar algum estabelecimento que nem está habituado. Não conhece a competência, a qualidade. Exatamente, nem está preparada para uma situação dessas, né? No momento de descanso, de lazer. Então, muitas vezes é importante pensar nesse fator. Às vezes as famílias acabam se dividindo. Alguns vão à praia e outros, alguém fica em casa ou deixa o cão um pouco em casa, volta, né, em função desses cuidados, né? E a alimentação, principalmente, né? A gente tem que observar muito que tu muito bem falaste a respeito de que os cães agora são parte das famílias. Né? Eles deixaram de ser os melhores amigos do homem. Exatamente. Tanto que o termo tutor ele já não é um termo mais utilizado. Né? Atualmente se usa o termo responsável. Responsável. Né? Responsável porque aquele cão já é um ente, né? Um membro da família. Né? Então tem situações, inclusive econômicas, aí, com relação a questões de imposto de renda, questões que os cães realmente estão assumindo aí um momento, aí, uma situação nas famílias que é muito interessante. Com relação, então, a essa questão da alimentação, é muito importante manter o regramento que aquele animal já tem na cidade, né? Já vive no seu apartamento, por exemplo, e levar isso para a beira da praia, levar para a praia, no caso, para casa de praia. Até problemas de pele, talvez, né? Principalmente. Tem algumas raças que são muito sensíveis, né? As raças mais puras, na verdade, são as raças mais sensíveis. A gente olha por um cão, por exemplo, a pastora estava comentando ali, tem um Golden, né? Uma raça aparentemente grande, robusta, mas muito sensível, né? Então a gente precisa ter saúde mais delicada. Exatamente, saúde mais delicada, né? Menos habituado assim a intempéries e mudanças, né? Então é importante que se tenham cuidados assim o mais similar possível do que se tem na rotina da cidade. Cães e gatos gostam de rotina. Gatos, fora de casa, nem pensar, né? Então, cães ainda tem essa questão de cuidar também com a temperatura. Muitas vezes nós estamos de calçado, né? Caminhando ali, não percebemos o calor. E os coxins deles sofrem muito também com essa questão de temperaturas, né? E a areia da praia, muitas vezes, em alguns locais, é muito quente também, né? Sem dúvida. Pode ser bem transmissível a algumas epidemias, enfim, algumas... O sentimento, Oscar Dávila, médico veterinário de altíssima competência, fez recentemente a castração do meu dogzinho, meu Lulu, o Mozart. Tá beleza, foi tudo muito bem, muito bom, ótimo. E eu vasculhei muito para fazer isso, porque a gente vai se envolvendo de uma maneira tal afetiva com um pet, com um cãozinho, como é o Mozart, que a gente fica pensando onde é que eu vou fazer essa castração, qual é o veterinário, não é fácil a escolha, porque ele passa a ser um ente da família. Então, é como se estivesse levando um filho para o hospital. É uma coisa muito, muito interessante que eu estou vivendo agora nessa minha faixa etária, que eu nunca tive assim cachorro. Eu tive um quando era menino,
aí nos Navegantes, que a carrocinha dos cachorros levou. E meu pai foi buscar lá, porque diziam que vão fazer sabão dos cães, né? Porque tinha muito cachorro, né? Vira-lata na rua. Então, a prefeitura uma vez fez uma limpeza aí, né? Porque realmente era demais. Enfim, tinha as razões lá. A dona Palmira Gobi, que na época que não deixava judiar de cachorros, cavalos, tinha carroceiro que, ó, surrava, mas cães e tal. Mas, enfim, qual é o sentimento, Oscar Dávila, que deve ter uma pessoa, homem, mulher, enfim, um jovem, quando vai adquirir ou adotar ou comprar um pet, um cão? Porque muitas vezes compra e acha que aquilo ali é um objeto. Não. Aquilo é um ser vivo que você tem que levar para fazer xixi, cocô, tem que dar a ração, o alimento, tem que levar para tosa, tem que dar banho, tem que dar uma sequência de vacinas durante o ano inteiro, né? Aqueles colares antipulga, anticarrapato. Isso não é assim, não é comprar ali na lojinha ou no canil e tudo, está tudo ok. Não é assim. Viajar com cão é muito complicado. Tenta ir para os Estados Unidos com o teu cão. Vai ver que confusão tu vai arrumar. Vai ter que vender o carro. É uma coisa louca para entrar em outros países, especialmente nos Estados Unidos, eles botam todas as barreiras, é muito caro para levar. Exigem uma barbaridade que é exatamente para as pessoas não levarem. E não é qualquer aeroporto que pode desembarcar o cão. Também tem essa, o pet. Como é esse sentimento, então, que as pessoas devem ter quando adotam esses animais, que não é muito bonitinho, leva para o netinho, para ele. Não é assim. Tem que entender que está assumindo um compromisso muito, muito forte, né, de altíssima responsabilidade, porque o cão não vai ser para ser escorraçado, jogado lá, deixa dentro de casa e bate a porta. Não é assim, não é assim. Tem que dar alimentação, a sua água limpa, tudo direitinho. É verdade, é uma questão econômica, é uma questão de avaliação de tempo e de rotina de uma determinada família, né? Então, a gente tem que considerar que um cão, um gato pode viver 15, 20 anos, né? Hoje em dia, com os cuidados que se tem disponíveis, né? Com relação à evolução na medicina veterinária também e o acesso aos tratamentos, esses animais vivem muito tempo. Então, é importante que a família tenha converse muito com relação a isso, né? Que todos os membros da família estejam de acordo, né? E que saibam, né, que um animal dentro de uma casa, ele demanda tempo, ele demanda cuidado, ele não pode ficar sozinho. Então, quando vai viajar, realmente, vai levar esse animal junto, né? É um problema se for determinado tipo de viagem, onde deixar o pé. Porque por essa relação afetiva, ele passa a ser um membro da família. Esse meu Lulu, o Mozart, né? Ele realmente, na hora de uma viagem, uma coisa que, tipo, né, ele já foi aos Estados Unidos e voltou. Mas eu quero dizer o seguinte, é muito difícil se você vai em qualquer aqui para o interior, ou um estado do país, ou aqui no Mercosul, ou uma viagem para o exterior, seja lá para a Europa, aonde vou deixar o meu pet? Isso tem custo e quem vão cuidar, alimentação, aguinha, tudo que tem que fazer, dependendo do tempo da viagem, é um problema, não é assim. Tem fatores emocionais, inclusive, né, de afastamento dos pets, né? Os pets sofrem, assim como as pessoas, sofrem de questões emocionais também, de afastamento, falecimento de membros da família, separações. Todas essas questões, os pets aí estão, né, inseridos de maneira nesse cenário. profunda. Exatamente, da família. Então é tão interessante, inclusive, hoje ouvir aqui a pastora falar sobre Natal, sobre família, sobre cristianismo. E o inserimento dos animais nesse contexto, né, como é importante, né, a gente considerar esses fatores. Bom, então, agora, pois não, pode... Não, tá. Não, eu